Vamos lá. Acho que ele vai jogar o 3-2-1. Normalmente, nas últimas duas, acho que aconteceu isso daí. Já estamos ao vivo, senhores. André, não me escuta? Tô aqui. Vai lá, já estamos ao vivo. Beleza, gente? Fala, riqueza! Estamos aqui, mais um Upgrade Financeiro Live. E hoje é um dia especial, porque eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Em vez de eu ficar aqui falando um monte de coisa para você, eu vou trazer um convidado especial aqui para falar de um tema que está bombando, realmente um tema que atrai a curiosidade de muitas pessoas e que vai ajudar você, que está querendo dar o seu upgrade financeiro, está querendo elevar as suas opções de investimentos. Você vai, a partir de hoje, tem certeza, ter muito mais conhecimento de um tema que é muito especial e que faz parte do rol de inovações que a gente tem, saindo daquele mundinho da caderneta de poupança que a gente viu um tempo atrás. Agora, algo inimaginável começa a acontecer. Você além das criptomoedas e afins, você começa a ter a opção de investir em vários mercados, de várias formas diferentes e, sim, com uma dinâmica muito mais favorável para você poder ganhar muito mais dinheiro. E aqui, nesse canal, a proposta é sempre essa, a proposta é que você realmente comece a entender a estrutura da geração de renda passiva, da formação, da criação das suas galinhas dos ovos de ouro, para você poder, sim, evoluir financeiramente, construir a sua paz financeira. Já fica ligado que essa semana a gente está lançando a mentoria Paz Financeira. Então, eu vou trazer para você aqui mais informações para você realmente ter melhor performance, melhor alcance nos seus investimentos, e nada melhor do que a gente trazer um especialista, um cara que vai poder falar para você com muita segurança, com muita tranquilidade, te orientar nesse sentido. Eu estou trazendo hoje o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele é da MVPN Finance, ele é especialista e consultor em trading e forex. Então, eu quero já dar as boas-vindas ao Marcos Vinícius e já abrir para ele falando assim: Marcos, que negócio é esse de trading e forex? Fala para essa galera o que é isso, por que você faz isso e por que esse é o assunto do momento para quem está querendo investir e ganhar dinheiro e gerar renda passiva. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, André. Obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente essa noite aí. Hoje a gente vai falar de um tema que muitas vezes é conhecido, mas é pouco explicado, né? O que é esse tal de Forex, né? Como isso funciona e como isso pode ajudar as pessoas a conseguir um pouco mais de renda extra, né? Até porque nós estamos falando de um mercado de renda variável, e quando a gente fala em renda variável, por mais que seja chover no molhado, mas renda variável não é renda fixa, né? Então, nós temos altos e baixos, e o mais importante é a gente sempre conseguir ter mais altos do que baixos. E a renda variável ela pode ajudar a gente a conseguir aí alavancar um pouco a proximidade do nosso sonho de liberdade financeira, né? Eu atingi a minha liberdade financeira em 2015, tá? Quando eu fiz 35 anos, cheguei ao ponto onde eu poderia viver de juros, e muito disso foi graças à renda variável. É muito difícil você chegar nesse ponto sem você ter um pedaço dos seus investimentos alocados em renda variável, né? E fala para mim um pouquinho, legal assim você falar que atingiu a sua independência financeira e muito novo, né? Muito cedo, 35 anos, você pensar que alguém já pode viver da sua renda passiva, né? Viver de renda. Então, é uma coisa que eu sou um pouquinho, acho que um pouquinho mais velho que você. Você é de 83, eu sou de 74. E eu sou de uma geração que ouviu muito essa expressão, viver de renda. E hoje o que a gente tem em comum aqui é que a gente ensina as pessoas, né, a criarem um sistema, a criarem uma estrutura para viverem de renda. Me fala um pouquinho como é que foi o começo, essa descoberta
desse mundo da renda variável e como isso se deu em termos de concretização desse plano de liberdade financeira, Marcos? Exato. Bom, vamos lá, contando aí um pouco da minha história, né? Que é como a gente chegou nesse mundo e conheceu. Eu trabalhei um período em banco, né? Trabalhei um período para um banco que depois até acabou sendo comprado por um dos grandes bancos hoje. E nesse período, o que eu acabei fazendo, por incrível que pareça? Eu corri do banco para o funcionalismo público. Eu estudei e fui virar funcionário público, por medo de ser mandado embora. Eu fui atrás da segurança do funcionalismo público, né? Que me perdoem aí os funcionários públicos que estiverem nos ouvindo, né? Mas com o passar dos anos, lá eu fiquei um bom tempo, né, onde eu trabalhei, você começa a notar algumas coisas que meio que matam o ser humano, né? No quinto dia útil, você sempre vai receber o seu salário, independente de o dólar estar alto, o dólar estar baixo, assim por diante. Só que o seu salário vai ser igual ao do cara do seu lado, mesmo se esse cara for melhor ou pior. Todo mundo é nivelado, o salário é o mesmo, né? Existe um plano de carreira, então eu poderia ser o melhor funcionário que existisse. Quando é que eu ia ser promovido? Quando chegasse a minha vez. É por tempo de serviço. Então, assim, eu percebi que eu poderia fazer mais, né? E desde a época do banco eu já mexia com alguns investimentos e continuei investindo meu próprio dinheiro, né? Entrei no funcionalismo público com 22 anos. Continuei investindo o meu próprio dinheiro. A partir de 2004, 2005, eu comecei a trabalhar com renda variável, né? Por quê? Comecei a perceber que sem a renda variável, não adiantava eu guardar o dinheiro que fosse por mês, que ia demorar muito tempo para eu chegar nessa parte de independência financeira, né? Se você pegar uma pessoa que ela guarda, não, eu consigo fazer um grande esforço, eu guardo 4, 5 mil reais por mês na poupança, vai levar muito tempo para esse cara ter um bom dinheiro, né? Então eu comecei nessa época a trabalhar com a parte de renda variável, com bolsa de valores, opções, índice, né, com tudo que a gente tem aí dentro da bolsa brasileira. Em 2010, né, eu tive um pulo dentro da minha carreira, né, prestei um concurso interno para ter um up lá dentro, e comecei a ter diversas pessoas me pedindo para tomar conta do dinheiro deles, porque eu comentava muito sobre bolsa de valores, sobre ganhos, lucros, os tipos de operações que eu fazia, né? E passei para eles, olha, arriscar o meu dinheiro é uma coisa, arriscar o dinheiro de vocês é outra, né? Então, em 2012, eu passei a estudar um pouco mais a fundo a parte de renda fixa, até porque eu percebi que eu tinha 90% do meu dinheiro em renda variável, né? Um erro terrível, mas eu comecei a pensar, eu preciso ter uma carteira um pouco mais segura, ter uns investimentos um pouco mais pé no chão. E aí continuei investindo e chegou um ponto aqui, né, onde que eu pulei para o Forex. Eu cheguei a um ponto aqui no Brasil, onde a liquidez da bolsa ela já não me atendia mais. Então, quando eu dava uma ordem muito pesada dentro da bolsa de valores, essa ordem eu não conseguia entrar com tudo o que eu queria e também não conseguia sair com tudo o que eu queria. Comecei a conhecer o mercado fora do país, comecei a operar bolsa americana, bolsa asiática, bolsa europeia, até que eu conheci o mercado do Forex, né, que é um mercado que movimenta aí por dia de 3 a 5 trilhões de dólares. Né? Então eu achei onde eu tinha minha liquidez. Fala um pouquinho, Marcos, é uma coisa bacana, você já tocou no assunto que talvez atrai a maior curiosidade das pessoas quando elas veem hoje o tema Forex, né? Fala um pouquinho sobre o que é, né, o que significa esse termo Forex ou Forex, que o pessoal acaba falando, e qual é a dinâmica desse mercado, por que ele está atraindo a atenção de tanta gente hoje? Bom, vamos lá e já vamos falar também nas possibilidades desse mercado e os cuidados também, né? A gente consegue englobar tudo isso na introdução, por assim dizer. E antes de você começar, desculpa te interromper novamente, isso aí é coisa de entrevistador carioca mal educado. Mas eu quero dizer o seguinte, provavelmente as pessoas vão ouvir a sua explicação e já querem saber o seguinte, eu quero saber um pouco mais
qual hoje, além dessa entrevista, de prestar atenção em tudo que você vai falar aqui para a gente ao longo do tempo da entrevista aqui, como é que a pessoa pode, de repente, se aprofundar nesse tema e saber aí com mais detalhamento, mais estudo, através de você? O que você hoje está oferecendo em termos de informação sólida sobre esse teu conteúdo? Claro, vamos lá. Eu estou sabendo que você vai dar um webinário. Sim, vou estar fazendo webinário no dia 6 de dezembro. O link vai estar aí para o pessoal. Tá? A gente, inclusive, vai ter um desconto para o pessoal que estiver assistindo aí. Eles vão poder fazer de graça. Esse webinário ele tem um valor de R$57, mas ele vai estar disponível nesse momento aí da nossa entrevista, gratuito, para o pessoal que quiser se inscrever. Nesse webinário eu vou falar não só de Forex, mas também a gente vai conversar sobre investimentos em geral. Tá? E aí eu vou passar mais ainda sobre o que eu faço, como eu trabalho. Hoje meu trabalho ele se divide em curso, eu dou aula sobre Forex, ensino o pessoal a trabalhar de casa, mexer do próprio computador. Também passo pela parte de gestão de patrimônio, então eu gerencio o patrimônio de cliente meu também, faço operações para clientes e também dou palestras de educação financeira, tá? Onde a gente fala um pouco sobre mindset e sobre alguns exemplos que eu consegui, algumas pessoas, né, e alguns exemplos que eu consegui inspirar a ter uma renda extra ou a buscar independência financeira, inclusive através de muitos ensinamentos que eu tive desse livro aí que está aí atrás de você. Esse que está em destaque aí me ensinou bastante. E 3 pessoas que eu dou exemplo na minha palestra que seguiram o conselho desse livro aí, conseguiram renda extra e ter bastante sucesso aí na vida. Legal. Então, já que eu já cortei você, agora eu quero que você dê continuidade justamente nisso, nessa explicação sobre o que é esse mercado de Forex, como as pessoas podem entender melhor, né, como ele se dá e por que ele está atraindo tanta atenção hoje. Claro. A gente pode começar do básico, da história disso, né? A gente tem, em determinado momento da evolução do ser humano, ele passou a trocar mercadorias, né? O cara tem um saco de trigo, ele precisa de maçã, ele troca por um balde de maçã. Em determinado ponto, o ser humano passou a adotar metais preciosos e começou a surgir a moeda. E aí passaram, não, a partir de agora isso daqui custa 3 moedas, isso custa 4 moedas e assim por diante. Né? E mais adiante ainda, vamos avançando na história, a gente começou a ter tipos de moedas de cada país. Cada país tinha a sua moeda. Né? E isso segue até hoje. O Brasil tem o real, os Estados Unidos tem o dólar, a Europa tem o euro. E o mercado de Forex é onde é feito as trocas de moeda. Né? A pessoa, ela com certeza em algum momento da vida já se perguntou, se eu estou usando meu cartão de crédito internacional e eu estou comprando alguma coisa fora do país, como que essa coisa é paga? Se a minha fatura vem em real. Como que o banco paga em dólar a loja se minha fatura é em real? O banco vai nesse mercado de Forex e é nesse mercado que ele vai conseguir fazer essa troca para poder pagar a loja. Tá? Nesse mercado ele vai encontrar outras pessoas e outros bancos interessados em fazer essa troca para fazer com que o negócio se concretize. Tá? E aí é uma parte pequenininha desse mercado a gente consegue operar. Eu digo pequenininha porque o mercado ele gira de 3 a 5 trilhões de dólares por dia, né? A cada 24 horas. Então, pessoa física, a gente ali operando, é uma parte pequena desse mercado. Tá? E como esse mercado ele gira um valor muito alto, ele também tem uma alavancagem muito alta. Então, a gente, mesmo com pouco dinheiro, consegue operar. Tá? Então, vantagens que a gente tem aí sobre o Forex em cima da Bolsa de Valores é o valor, você pode começar com um valor menor, a disponibilidade de tempo, o mercado funciona 24 horas, é diferente da Bolsa que abre às 10, fecha às 5 e assim por diante, tá? Porém, o principal, vamos já um aviso de cara, né? Você precisa ter uma orientação para começar nesse mercado e eu particularmente não curto muito aquela orientação tipo, joga no Google o que é Forex. Tá? Porque, infelizmente, ele é um mercado que ele dá possibilidades muito altas. Você pode conseguir fazer 100% de lucro em um dia, por exemplo. Em um dia você pode ter um lucro desse tamanho. Só que, vamos lembrar que risco segue lucro. Risco zero, poupança, você vai ter um lucro pequeno. Risco alto, Forex, você pode ter um lucro muito alto também.
Como existe essa possibilidade de ter um lucro muito alto, aparece muito picareta montando pirâmide financeira falando que está mexendo com Forex. E aí você acaba tendo pessoas perdendo dinheiro com esses caras porque viu na internet que existe possibilidade de ter um lucro desse tamanho. Né? Possibilidade é diferente do dado real. Então, assim, corretoras, a gente tem muita corretora, é um mercado que ele não é regulado no Brasil, não é que ele é, veja bem, tem uma diferença, né? Até me perguntaram, ele não é ilegal, ele não é regulado. A CVM não regula. A CVM regula a Bolsa de Valores, regula o mercado brasileiro, mas não regula o Forex. Por quê? Porque esse mercado ele é descentralizado, ele é do mundo inteiro. Quando você baixa o home broker para o seu computador e começa a fazer as operações, você vai ter acesso a moedas do mundo inteiro, menos do Brasil, curiosamente. Né? No Brasil, o Forex, por assim dizer, ele é operado através do índice dólar, índice mini índice, dentro da Bolsa de Valores. Tá? Mas você vai ter a relação entre moedas do mundo inteiro, euro, dólar, dólar australiano, dólar e assim por diante. Então, você consegue ter acesso a um mundo muito, muito maior nesse home broker. Por quê? Porque o mundo todo se conecta em termos de troca de moeda. Tá? Então, você pode investir normalmente numa corretora de Forex lá fora, só que você precisa encontrar aquelas que são reguladas por órgãos sérios, por órgão americano, órgão inglês e assim por diante. Tá? Então, é um mercado que não é difícil de se operar, é um mercado fácil, tá? Mas sem a orientação correta, você pode acabar enfiando o pé pelas mãos e perdendo uma grande quantia achando que pode ter um lucro muito alto, muito rápido. E me fala uma coisa, a gente vive num mercado, e aí você me corrige se eu estiver errado, é uma visão que eu tenho em relação aos meus clientes, inclusive na orientação da montagem das suas carteiras, onde as pessoas são, aqui no Brasil as pessoas têm um valor segurança muito elevado. Então, tudo que a gente fala em termos de renda variável, ou de qualquer coisa que assuma essa nuance, né, que fuja daquele, vamos dizer assim, daquele horizonte conhecido do investidor brasileiro, ele foge um pouquinho, ele tem uma resistência muito grande. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, o porquê, você já respondeu, mas o que levaria um investidor hoje a sair vamos dizer assim, da gama de investimentos tradicionais para o Forex ou, talvez num melhor desenho, incluir o Forex na sua carteira de investimentos e como você tem orientado as pessoas nesse sentido? Exatamente, esse é o ponto principal, né? Infelizmente, volto a falar lá dos picaretas, você vai ver diversos caras no YouTube falando que você vai ficar milionário se você mexer com Forex. Né? Você vai poder andar de Ferrari e tudo mais, tal, e assim por diante. Na minha concepção, o Forex ele serve para ajudar a crescer o investimento que você já tem, o que você vai começar, o que você já começou. Então, o Forex ele vai te ajudar a alavancar um pouquinho. Para você ter uma ideia, na gestão de patrimônio que eu faço dos meus clientes, eu trabalho o dinheiro do meu cliente da seguinte forma: 50% do dinheiro dele vai para o Tesouro Direto, né? E aí lá eu consigo às vezes fazer algum trade, inclusive de Tesouro Direto, a rentabilidade maior. 35% eu envio para um fundo de renda variável e 15% a gente vai jogar no Forex. Desses 15%, 10% vão ser correndo um risco bem baixo e 5% correndo um risco alto. Né? Por quê? Porque o Forex ele tem uma possibilidade de lucro muito alto. Só que ele tem essa possibilidade de lucro muito alto com um risco muito alto também. Né? Então você imagina a seguinte situação: você tem 10 mil reais e você tem 9.500 reais aplicado de maneira segura. E aí você tem 500 reais aplicado em Forex. Esses 500 reais, você pode ter um prejuízo neles total, pode perder os 500 reais, e os 9.500 cobrem. Porém, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar, você pode ir aumentando cada vez mais esse valor. Tá? Então, o Forex ele me serviu para dar para acelerar o meu caminho na independência financeira. Por quê? Todo trader, né, ele comenta esse tipo de coisa, todo trader sério. O psicológico ele influencia muito para você fazer operações.
ele é mais psicológico do que técnica. É muito fácil você pegar, sentar na frente do computador, olhar aquele monte de gráfico, que todo mundo olha e acha que é chinês, né? O cara olha, fica assustado, fala, meu, o que é isso, tal, o que é candle e assim por diante. É fácil você aprender isso, tá? O que é complicado é você se controlar com o medo que você tem de perder dinheiro. Né? Muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas se você vê o mercado te dando um pouquinho de prejuízo, você sai antes da hora e assim por diante. Então, vou dar 2 exemplos de ex-alunos meus que relatam exatamente como funciona o psicológico. Um deles, ele pegou 20 mil reais, investiu 20 mil reais no Forex, e ele transformou esses 20 mil em 300 e poucos mil em 2 meses e meio, quase 3 meses. Nossa, é um negócio absurdo, né? Tá, mas vamos às características que propiciaram isso. 25 anos de idade, funcionário público, ganhando livre R$ 7.500 por mês, mora com o pai que tem muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, o pai coloca até gasolina no carro dele, então ele precisa de R$ 1.500 por mês para viver, era isso que ele comentava comigo. Todos os outros 6 mil sobrava, era para balada, com mulher e assim por diante. Então esse cara é um cara que ele não tem medo nenhum de perder esses 20 mil. Se ele perdesse para ele, tanto faz, tanto fez. Então ele vai, um abraço. Agora, quando você pega alguém que é pai de família, alguém que tem responsabilidades e tudo mais, e esse cara pensa em, de repente, pegar o fundo de garantia dele e enfiar tudo em Forex, aí é complicado. Porque esse cara, primeiro prejuízo que ele tiver, ele vai ter medo e vai atrapalhar todas as outras operações dele. Né? Então, eu sempre passo esse mercado com muita parcimônia, porque eu não gosto de ficar vendendo uma falsa expectativa. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão, até porque essas falsas expectativas, elas trazem uma má fama para o Forex. Tem gente que acha que é jogo, que é cassino, que não vale a pena, que é golpe às vezes, né? Então, assim, eu sou da turma que gosta de colocar o pé no chão, né? Gosta de colocar o pé do povo no chão. Segundo exemplo, um aluno que me ligou um tempo atrás e chateado, né? Só para ilustrar, o meu curso ele levava 4 meses, né? Hoje a gente vai iniciar um novo curso aí em dezembro. Esse curso vai ser por plataforma, vídeo, assim por diante, mas antes o meu curso era em Hangout. Ele levava 4 meses. A partir do segundo mês, os meus alunos já começavam a fazer operações na conta simulada, que é aquela conta com dados reais, mas que você faz com dinheiro fictício. E a minha orientação era, olha, terminando o curso, passem mais 3 meses operando esse dinheiro falso. Se vocês tiverem lucro, vão lá e coloquem dinheiro real. Quanto? $100. Por que $100 é tão pouco? Eu tenho 1.000. Não, coloca $100 e vê se você consegue fazer de lucro com dinheiro real. Durante 3 meses também. Aí você sabe que efetivamente você está operando bem, que não foi sorte. E outra, treino é treino, jogo é jogo. Né? As coisas mudam. E aí, a partir desse 6º mês com lucro, que o cara vai lá e investe um pouco mais firme, coloca um pouco mais de dinheiro, porque ele já sabe como ele investe. Né? Aí eu tive um aluno que pulou essa etapa. E ligou para mim e falou, eu tô chateado, perdi uma grana. Eu falei, o que aconteceu? Porque eu sei trabalhar o mindset do aluno e eu sei mais ou menos como funcionam essas coisas, né? Ele falou, olha, é o seguinte, eu joguei $400 lá, né? Eu falei, olha, primeiro ponto, você é da última turma, até onde eu sei, ainda não completou 3 meses da última turma, né? Era para você estar mexendo com dinheiro falso ainda, mas vamos seguir. Então, cara, eu joguei $400, minha meta era ganhar $1.000. Eu queria fazer $1.000 no dia. Fiz 854. Então dá uma olhada, esse cara teve um lucro no mesmo dia de 100%, mas ele queria 1.000, era a meta. Aí ele falou, fiz 854. Aí depois eu perdi tudo e esses 854 virou 20. $20 sobrou. Ele falou, então eu tô arrasado, tô acabado e tal. Eu falei, olha, vamos lá, eu já começo a entender mais ou menos o que acontece contigo. Primeiro ponto, você gosta do seu trabalho? O que você faz? Não, eu odeio, eu trabalho com telemarketing, eu odeio o que eu faço, eu quero viver de Forex e tal. Eu falei, tá, beleza, então vamos ao primeiro puxão de orelha, porque eu falo isso no curso, talvez você não tenha prestado atenção. Ninguém vive de Forex. Não se vive de Forex. O Forex é um lugar onde você ajuda o seu dinheiro a crescer para você ser independente financeiramente. E ser independente financeiramente verdadeiramente é o quê? O seu dinheiro na renda fixa te dando juros todos os meses. Significa que se você quiser parar de trabalhar, ou seja, hoje, se eu quiser ir para casa agora, fechar o meu escritório
e ficar sentado o dia inteiro em casa, eu posso fazer isso pro resto da minha vida. Isso é ser independente financeiramente. Agora o cara fala, não, eu quero viver de Forex, é complicado, por quê? É renda variável. O nome já diz, é variável. Então, se o cara faz, eu tenho gastos de R$8.000 por mês, eu preciso de R$8.000 por mês. Se você tem uma meta de R$8.000 por mês, no mercado de Forex, vai ter mês que você vai fazer 15 e vai ter mês que você vai fazer 3. E nesse mês que você vai fazer 3, se você não tiver um bom pé de meia, se você não tiver um pé no chão, você vai começar a enfiar o pé pelas mãos. Vai começar a fazer operações meio complicadas. Porque você precisa pagar conta. Imagina, você precisa de R$8.000, nós estamos no dia 21 de novembro já, você olha lá na sua conta, suas operações até agora deram menos 4.000. Você começa a entrar em desespero, você fala, falta 9 dias para acabar o mês, eu preciso de dinheiro. Né? Então não é legal a pessoa ela colocar a renda variável como a principal fonte de renda dela. A renda variável ajuda a gente a crescer. E de alguma forma ele contraria até uma regra, né, do bom investidor, né, que ele acaba em algum momento se vendo colocando todos os ovos na mesma cesta. Isso de alguma forma até agride um pouco o pensamento de realização de uma carteira. De montagem de uma carteira. Você deu um exemplo de uma carteira que você apresenta como alternativa para os seus clientes. Provavelmente tem alguns, como eu já tive alguns clientes que eu orientei na montagem das suas carteiras, que a gente monta, faz aquela proposição, e depois ele fala, não, eu sou mais conservador que isso. E aí ele pede para a gente fazer um ajuste de acordo com o perfil. E perfeito, e até essa análise de perfil, ela é uma análise importante. Esse tipo de cliente eu gosto muito, mas o problema é que como eu falo muito em Forex, eu dou curso de Forex, o que eu tenho, normalmente é o cara querendo arriscar mais. Aí é complicado. Né? Porque a carteira que eu monto para ele, eu monto de uma forma que mesmo num cenário ruim, ele ainda possa ter mais lucro do que o banco daria para ele. Né? Mesmo num cenário ruim. Agora, o que acontece? Eu monto lá 50%, 35%, 10% e 5% para ser arriscado. No ano passado, a gente atingiu em torno de 200% de lucro em cima desses 5%. Isso já descontado minha taxa de performance e tudo mais, cresce o olho do cara. Ele fala, não dá para colocar 10 ao invés de 5 esse ano aí? Então, não dá, porque aí a gente começa a desequilibrar a carteira, você vai começar a ter risco de ter prejuízo. Né? E a gente, quando pensa em investir, primeira coisa, aliás, na entrevista que eu estava dando ontem, né, foi lembrado, o Caê lembrou o principal conselho do Warren Buffett, né, um dos homens mais ricos do mundo. Né, ele fala, olha, se eu puder dar 2 conselhos para você, o primeiro é não tenha prejuízo, não perca dinheiro. Né, 2 regras. A primeira regra, não perca dinheiro. A segunda regra é nunca esqueça da primeira. Uma coisa que eu queria te perguntar em relação a isso, como é que você hoje, na sua atuação, orientando os seus clientes, você mede isso? Porque a gente sabe que esse tipo de mercado ele tem uma dinâmica em que, como você mesmo já registrou, ele tem altos e baixos, você vai ter dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder. E como é que tem sido a visão que você tem desse mercado? Como é que tem sido o comportamento desse mercado de um modo geral? Há meses em que há queda, ou há meses que... Como é que tem sido, vamos dizer, como é que eu quero dizer, para passar um panorama para quem de repente está se interessando e vai querer fazer o contato com você, saber um pouco mais, investir, fazer seus cursos, como é que é essa dinâmica dessa medição, dessa administração desses altos e baixos do gráfico, né, do nosso eletrocardiograma, e como é que ele deve se comportar em relação a isso, justamente para ele poder se testar um pouquinho nesse mercado? Bom, ele é um mercado que ele é mais fácil de lidar do que a Bolsa de Valores, por vários motivos, né? Então vamos citar algum deles. Primeiro, você consegue começar com pouco dinheiro. Então, se você tiver $100, você consegue iniciar. Tá? Já na Bolsa de Valores, você precisa ter um valor razoável, porque o mínimo que você pode operar na Bolsa são 100 ações. É um lote padrão. Né? Abaixo disso, você pode operar, mas você vai entrar num negócio chamado mercado fracionário. E é mais complicado você conseguir fazer dinheiro no mercado fracionário. Até porque até o preço da ação muda. Né?
Já no Forex você consegue operar o mínimo do mínimo do mínimo. Na verdade, uma operação de Forex, você precisa de $2 para fazer essa operação. Então, você consegue operar com pouco dinheiro. Segundo ponto, é 24 horas por dia. Então, você pode baixar o home broker no seu computador e fazer as operações de casa, né, ou no notebook do trabalho, enfim, em qualquer horário. Lógico que você tem os melhores horários, né, entre 2 da tarde e 8 da noite o mercado é meio parado, mas das 8 da noite até 2 da tarde do dia seguinte, o mercado corre bem. Então, você pode operar junto com os asiáticos, junto com os japoneses, né? O mercado ele abre no domingo às 6 horas da tarde e vai fechar na sexta-feira às 6 horas da tarde. Por que ele abre no domingo? Porque no domingo no Japão já está funcionando. Então você já pode fazer operação junto com esse pessoal. Tá? Então, assim, ele fornece essa facilidade, essa praticidade de horário para as pessoas, né? E ele é mais fácil de lidar do que a Bolsa, porque ele respeita mais a análise técnica. Né, ele respeita mais linhas de tendência, suporte, resistência, são os jargões da linguagem de análise técnica, né, quando você olha lá o gráfico, mas ele respeita muito mais isso. Ele não tem muita sazonalidade. Por quê? Quando você está lidando, por exemplo, com ações, imagina, quando você está lidando, primeiro que quando você lida com o mercado de renda variável, nada é líquido e certo, né? Mas às vezes, que eu estava comentando com um cliente que ele falou, poxa, mas e se a gente tiver um bom estudo, uma empresa sólida, tal, né? Falei, olha, não existe essa de empresa sólida. Tá? Qualquer empresa do mundo pode quebrar. A gente teve agora, recentemente, o presidente da Nissan preso e as ações da Nissan caíram 10%, 12%. E é uma empresa sólida. Né? Eu estava lendo sobre isso, e chato dessa história que é brasileira, né? Exato. Um cara que o Carlos Góes, né, é um ícone, né, talvez considerado um dos maiores gestores do Brasil até então, e ele não está sendo preso por uma característica da gestão, porque é uma questão fiscal, mas sim, você vê até os planos de consolidação daquela aliança Nissan, Renault, Mitsubishi, hoje estão sob risco por conta dessa questão da prisão dele. Então, e era um grupo considerado sólido, e ele caracterizava, né, essa solidez, né? Um cara de alta confiabilidade, e hoje o mercado está meio sacudido por causa dele, né? Sim. Então, agora trazendo até para mais próximo ainda da gente, né? A gente teve Mesbla quebrando, Mapping quebrando, Arapuã, Gearonso, Bamerindos, né? A poupança Bamerindos, que não continua mais numa boa, né? Que é mais antiga, aí lembra do Jingle. Então, o Lehman Brothers era considerado uma instituição inquebrável nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, diferente da Bolsa de Valores, você nunca tem um preço de uma coisa no Forex chegando a zero. Né? Você pode ter a ação de uma empresa, você pode estar negociando, sai uma notícia terrível sobre essa empresa, o preço dela começa a desabar, até chegar a zero e você perde todo o seu dinheiro. Né? Já no Forex dificilmente acontece isso, porque a dinâmica do Forex é diferente. O ativo que você negocia na Bolsa de Valores, eles são ações. Né? É a ação da Petrobras, é a ação da Vale, é a ação do Facebook, se você estiver operando na IMEX. O ativo que você negocia no Forex são pares de moedas. Você vai negociar a relação entre uma moeda e outra. Então, o par mais negociado, por exemplo, ele chama euro-dólar. Hoje, o valor dele está em 1,13832. O que significa isso? Que para você comprar €1, você precisa de $1,13. Então você pode, se você acredita que a Europa está melhor que os Estados Unidos, você fez a análise, né, por assim dizer, você pode comprar isso e torcer para subir para 1,14, 1,15, assim por diante. Né? Por que eu digo que dificilmente você perde tudo se você fizer a coisa da maneira correta? Porque esse valor, esse número, nunca vai chegar a zero. Né? Sempre vai ter a relação entre os dois países. Sempre vai ter essa relação de moeda. Então o mercado de Forex ele anda muito mais de lado do que uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Se você pegar uma ação, por exemplo, quem conhece a operação de renda variável, tem uma operação que a gente faz que chama venda descoberta. É quando você vende alguma coisa sem ter isso, porque você acha que vai cair, e aí depois você compra mais barato e entrega para quem você vendeu. Se você pegar, por exemplo, se você imagina que você fez uma venda de uma ação do Facebook, né? A ação, sei lá, está $200, você vendeu ela porque você acha que ela vai cair. E aí no dia seguinte o Facebook anuncia que comprou a Apple.
a ação pode ir a 10 mil dólares. Ela pode explodir e subir sem parar. Isso não acontece no Forex. Né? E ela sobe até acabar todo o seu dinheiro, porque imagina, você vendeu um negócio por 200 e agora você vai ter que comprar aquilo que você vendeu por 200 por 10 mil, né? Já no Forex você não tem essa subida absurda e nem essa queda absurda. É um mercado que ele anda um pouco mais calmo, por assim dizer. Por que que ele muitas vezes traz riscos grandes e possibilidades de lucro grande para a pessoa? Pela alavancagem. A alavancagem é a corretora te dá mais do que você tem. No Brasil, quando eu operava a Bovespa, a Clear era a corretora que dava a maior alavancagem do país, acho que dava 20 vezes, salvo me engano. Ou seja, se você tivesse R$1.000 lá, você podia fazer uma operação de 20 mil. No Forex, as alavancagens, elas normalmente já partem de 500 vezes. Então, com $1.000, você pode fazer uma operação de $500 mil, em teoria. Né? E aí a pessoa ela usa o dinheiro da corretora e por isso a coisa fica arriscada. Mas o mercado de Forex em si, ele não tem grandes terremotos. Ele anda muito tranquilo durante o ano, porque você está lidando com país versus países. Esse preço do euro-dólar, que está hoje 1,13, amanhã não vai estar 1,50. Pode ter a maior crise possível nos Estados Unidos, que isso não vai para 1,50 de uma hora para outra. Por quê? Porque não é interessante nem para um país nem para o outro. Não é legal imagina, os Estados Unidos em crise, né, o euro valorizando para caramba, o que o Banco Central Europeu faz? Ele vai lá e interfere. Porque não é legal para a Europa ter uma moeda extremamente cara. Como ficam os produtos que eles vendem para os americanos? Vai ficar muito caro as coisas que eles vendem para os americanos. Né? Então, nesse mercado, você tem constantemente os bancos centrais intervindo para tranquilizar ele. Quando a coisa fica muito tumultuada, o Banco Central do Japão, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, eles atuam para trazer o mercado para uma normalidade. Então ele respeita muito mais a análise técnica do que os outros mercados. Por isso que ele é muito mais fácil de operar do que os outros. Né? Você pode começar com pouco dinheiro, ele é 24 horas, e ele é mais fácil de lidar, mesmo ele tendo essa alavancagem enorme, que às vezes potencializa o lucro e potencializa o risco, né? Ele é mais fácil de lidar do que o mercado de renda variável normal. Ações, opções, índice e assim por diante. E me fala uma coisa, hoje quem está assistindo essa entrevista se interessou muito por esse tema e quer começar já. Qual é a primeira ação física, né, que a pessoa vai realizar para se tornar um investidor de Forex? Sim, vamos lá. Aproveitando para fazer o merchan de novo, né, lembrando o webinário lá do dia 6, onde a gente vai conversar bastante sobre isso. E também o curso que eu passo para o pessoal, né, que a gente está montando um curso completo, desde o início até o final. Desde pegar o cara pela mão, ele não sabe nada, até ele conseguir fazer os próprios trades, né? Inclusive com mentoria, acompanhando as operações dele e assim por diante. Por quê? Se você começar da forma errada, você até pode ser um bom trader, mas você pode acabar perdendo. O Forex ele tem essa vantagem e desvantagem de ser descentralizado. O que significa isso? Você precisa encontrar uma corretora que ela é regulada por algum órgão de confiança. Porque se você colocar o seu dinheiro numa corretora que ela não faz parte de um órgão de confiança, o que pode acontecer? Se você perder o seu dinheiro, você não tem para quem reclamar. Não tem a quem recorrer. Né? Aqui no Brasil, se você perde o seu dinheiro, você vai lá atrás da CVM e fala, poxa, vocês deixaram essa corretora operar, ou seja, vocês deveriam estar tomando conta deles, eles quebraram, o que eu faço com o meu dinheiro agora? Né? Lá fora, você não tem a quem recorrer. A não ser que a corretora que você escolheu, ela está ligada à CVM, por assim dizer, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Austrália, assim por diante. Tá? Então, o primeiro passo mais importante é a escolha da corretora. E nesse sentido, no meu curso eu falo as corretoras que eu opero, né? Mas não vou citar nome aqui, fazer propaganda ou coisa parecida, mas só dar algumas dicas. Primeiro ponto, desconfia de corretora que fica te oferecendo bônus. Corretora de Forex são várias, infelizmente a maioria não é confiável, e você tem diversas corretoras aí que vão fazer o seguinte, $1.000 de bônus, $300 de bônus, 10 vezes o que você colocar de bônus. Né? E aí, às vezes, você pega um maluco, o cara fala, poxa, se eu tiver $100 mil, então, vender minha casa, eu tenho 1 milhão, eles me dão 10 vezes mais para eu fazer as operações, né? Então, toma cuidado com corretora que dá bônus, porque não existe almoço grátis. O que acontece?
Para fazer teste em uma corretora dessas, eu peguei o bônus deles, né? Eles davam um bônus de 80, 100 dólares, salvo me engano. Fiz várias operações, transformei esses 80 dólares em 300 dólares. Falei, bom, 100 dólares é de vocês, 200 é lucro, né? Quero sacar os 200. Ah, veja bem, você precisa fazer um depósito antes para você poder sacar dinheiro e tal. Falei, não tem sentido nenhum. Não, mas você precisa depositar. Tudo bem. Depositei 100 dólares lá. Falei, e agora? Quero meu dinheiro. Quero os 100 que eu depositei e quero os 200 que eu ganhei. Então, só pode fazer o primeiro saque depois de 6 meses de conta. Então, você percebe que as picaretas, elas vão enrolando você. Né? Então, antes de, por mais que você esteja empolgado, não, agora eu fiz alguns cursos, eu aprendi e tal, começa sempre com pouco dinheiro para você sacar dinheiro e saber como que a corretora vai reagir com você quando você precisar sacar dinheiro. Porque receber, eles recebem muito fácil. Você pode mandar dinheiro para qualquer corretora do mundo via conta bancária, via boleto, cartão de crédito, Bitcoin, casa de câmbio. Você pode mandar de qualquer maneira. Na hora de pegar o seu dinheiro de volta é que estão as coisas, né? Então, manda 100 dólares e fala, eu quero sacar 20. Vê quanto tempo você vai levar para sacar esse 20. Aí você vai começar a perceber se a corretora é confiável ou não. Um segundo ponto importante. No Forex existem dois tipos de corretora. Existe a Dealing Desk e a No Dealing Desk. Qual que é a diferença de uma e de outra? A corretora, que ela é a Dealing Desk, ela ganha dinheiro quando você perde. Né? É isso mesmo, ela ganha dinheiro quando você perde. Por quê? Imagina que você vai até uma casa lotérica e você vai fazer uma aposta. Né? O dono da lotérica sabe que a sua chance de ganhar é mínima. Né? É mínima. O que ele faz? Ele não passa a sua aposta para frente. Ele fala, olha, eu vou pegar a aposta do André, vou dar um comprovante falso para ele, vou fingir que eu passei para frente, né? O André apostou aqui 10 mil, vou pegar esses 10 mil e pôr no bolso. Aí quando sair o resultado e o André perder, ele não vai nem saber o que aconteceu. Né? Então você dá uma ordem de compra lá de 10 mil pares euro-dólar. Né? O que vai acontecer com essa corretora No Dealing Desk, essa corretora Dealing Desk, né? Ele não vai lá no mercado procurar alguém que está vendendo $1.000. Ele vai segurar essa ordem com ele. E aí, quando você perder, esse dinheiro é dele. Então, muitas vezes, essa corretora ela vai manipular o preço contra você para ela ganhar dinheiro. Né? Você colocou lá aquela ordem de stop, né? Você falou, olha, se der tudo errado, eu estou investindo $1.000, se der tudo errado, eu quero sair, eu comprei a 1,13, e se der errado, se ele cair, em 1,12 eu quero sair. Não está nem perto de 1,12. Aí a corretora faz o preço chegar até 1,12, pega o seu dinheiro e fala, infelizmente você teve prejuízo. Então, assim, se cadastrem, quem quiser começar por conta, façam cadastro em algumas corretoras e procurem ver se o preço delas batem, porque as confiáveis elas sempre vão ter o preço muito parecido. Você vai ter lá uma marcando 1,27,700, a outra vai estar marcando 1,27,699, 702. Agora, se você tem uma lá que está marcando 1,27,600, quando todas as outras estão marcando 700, tem alguma coisa errada aí. Elas são as famosas market maker, né? Elas não mexem com o mercado, elas fazem o próprio mercado. E isso é bem arriscado para quem está começando do nada. Legal, Marcos. Seguindo a nossa pauta aqui, né? Nossa promessa para essa entrevista, para essa live, eu queria que você falasse aí de forma resumida, a gente já está caminhando mais para o final. O tópico, 2 formas de construir a sua liberdade financeira através dos investimentos em Forex. Quais são essas 2 formas principais dela de uma forma bem concisa? Sim. Primeiro ponto é conhecimento, é você buscar conhecimento, e infelizmente é difícil você buscar conhecimento em português, né? A maioria dos cursos especializados e excelentes, eles são em inglês, é um pouco mais difícil, tá? Mas buscar conhecimentos, buscar saber bastante sobre esse mercado antes de começar a investir, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e acredito que até os 2 são muito importantes, né? É gestão de risco. É você gerir o seu risco. Saiba que o mercado de Forex, como qualquer outro mercado de renda variável, ele vai depender muito do seu psicológico. Você vai pegar uma conta fictícia e você vai fazer lucros absurdos, porque ali você não está correndo o risco de perder dinheiro.
Quando você colocar o seu dinheiro lá, quando você colocar $10 que seja, seu coração já acelera diferente. Né? E aí você já começa a ficar com receio, porque você não quer perder dinheiro. Né? Então, assim, comece com pouco, né? E sempre dentro de uma gestão de risco. O que é uma gestão de risco? Poxa, pega uma parte pequena dos seus investimentos para fazer isso. Porque aí você não vai ter medo de perder. E se você não tem medo de perder, o céu é o limite para você conseguir lucro. Tá? Por que a pessoa faz tanto dinheiro na conta fictícia e não faz na real? Porque na fictícia ela não tem medo de nada. Pode acontecer o que for. Né? Agora, se você está mexendo com uma parte pequenininha do seu dinheiro e sabe que se você perder aquilo não tem problema nenhum, porque o bolo lá vai te dar um lucro que cobre aquele prejuízo que você pode ter ali, você pode fazer essa parte pequenininha ficar grande. Né? Você vai conseguir fazer 100% de lucro quando você estiver disposto a perder 100%. Então, se está dentro de uma gestão de risco, se você tem lá R$10.000 e desses R$10.000 você está investindo 500 em Forex, você consegue fazer outros 500, outros 500, outros 500, outros 500, porque você não tem mais medo de perder esses 500, porque os seus outros 9,5 estão seguros. Né? Então, a partir do momento que você faz isso, para pensar, cada vez que 5% do seu dinheiro está investido em Forex. Né? Cada vez que você fizer 100% de lucro, você tem 5% de ganho real no seu dinheiro total. Você tem R$10.000, investiu 9,5 em renda fixa, 500 em Forex. Fez 100% de lucro. Agora você tem 10,5. Ou seja, você já fez uma poupança no ano. O que a poupança faz no ano, você já fez em 1 mês, 2 meses, não sei. Vai depender de como você andar. Você fez mais 100% de lucro? Ótimo, agora você tem 10% no ano. Dessa forma que eu fui crescendo, dessa forma que eu oriento o pessoal a crescer. Você, com uma parte pequenininha, você não tem medo de perder, e se você não tem medo de perder, você consegue fazer lucros muito altos com aquilo ali. E aquele lucro alto em cima de coisa pequena acaba virando uma coisa alta em cima do restante. Legal. E hoje, considerando aí os investimentos em renda fixa mais tradicionais, até a Bolsa de Valores, o que você hoje enxerga que teria algum parâmetro com o Forex em termos de possibilidade de ganho e por que ele se destaca em relação à maioria dos investimentos, hoje, observando o comportamento desse mercado? Uma coisa que fosse parecida com o Forex é o mercado de opções. Né? O mercado de opções, quando você faz uma opção de compra, opção de venda, que é algo um pouquinho mais complicado de explicar resumidamente, né? Mas dentro do mercado de renda variável é outra possibilidade de lucros altos, mas também de risco muito alto, se você estiver disposto a correr. Tá? Lembrando, assim, frisando, você pode operar Forex com risco baixo. Né? Você também consegue fazer essas operações sem correr um risco necessariamente alto. Mas existe a possibilidade de você ter lucros muito altos. Né? E sempre guardar essa regra. Risco e lucro, eles correm junto. Quanto mais alto for seu lucro, mais alto está sendo o seu risco. Quanto mais baixo for seu lucro, mais baixo está sendo o risco também. A opções até tem um apelido, né? Os traders chamam de cemitério de malandro, o mercado de opções. Porque muita gente entra no mercado de opções querendo ficar milionário, né? E acaba se perdendo ali. Porque precisa de pouco dinheiro, né? Tudo que custa pouquinho tem uma possibilidade de lucro muito alto. Né, você operar uma ação de 10 centavos, você pode comprar quantas mil ações, né? Então, cada 1 centavo que essa ação subir, quanto vai representar de lucro para você? É a mesma coisa no mercado de Forex. Para você ter uma ideia, que nem eu falei, o euro está a $1,13. Né? Dificilmente você vê em um dia isso se movimentar 3 centavos. Dificilmente você vai ver o euro pular de um dia de 1,13 para 1,16, 1,17. Porque a gente está falando de país desenvolvido com país desenvolvido. Né? Então, a coisa ela funciona de uma maneira mais calma e mais sossegada. E como evitar os 2 erros mais comuns que os iniciantes sem orientação cometem? Sim, primeiro deles é se empolgar e meter o pé pelas mãos. Você precisa ser... A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que quando ela vai trabalhar com o mercado de day trade, ou seja, quando você vai ficar fazendo operações, 2 dias, 3 dias, vários dias, enfim, independente, você precisa ter em mente que aquilo ali é como se fosse uma profissão. A pessoa ela precisa levar a sério aquilo. Ela precisa ter um controle de
custos, de gastos. Ela precisa ter o que a gente chama de um diário de um trader, onde vão estar anotados ali quais foram os melhores dias dela, quais foram os piores dias dela. Ali naquele diário de um trader, ela vai conseguir enxergar em qual ativo ela é melhor. De repente ela vai olhar e falar, poxa, eu não sou muito boa operando de manhã, eu sou melhor operando à noite. Né? Ou então ela vai olhar para aquela lista e vai falar, pô, eu não consigo me dar muito bem com o par de moedas euro-dólar, mas com o libra-dólar eu me dou melhor. Então, sem esse controle fica difícil. O que acontece muitas vezes é que o cara entra, tem a sorte de principiante, tem um lucro absurdo em um mês, e ele acha que sabe, e aí ele põe mais, e aí ele perde tudo. Então, o principal, para não cometer esse erro, é vai com calma. Começa aos poucos. Né? E o segundo erro é cair numa corretora picareta, atrás de dinheiro grátis, atrás de bônus. Né? Evitem cair nessas corretoras picaretas de $1.000 de bônus, $3.000 de bônus, 10 vezes o que você coloca, né? Porque essas corretoras elas fazem isso exatamente para atrair o cara. Né? E tudo tem um custo. A corretora não vai fazer nada de graça para você. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão do conhecimento, claro, o conhecimento em relação à matéria. Agora, o quanto a informação relacionada ao cenário mundial, as informações relacionadas, inclusive, aos próprios países, ao comportamento que pode, de repente, alguma mudança na economia que possa afetar, o que isso, de alguma forma, claro que isso é de conhecimento geral, mas para o investidor iniciante, para o pequeno investidor, o que isso vai contribuir para que ele tenha mais ou menos sucesso nesse mercado? Sim, eu ensino o pessoal no meu curso a fazer a análise. Para você mexer com qualquer ativo, né, você tem 2 tipos de análise. A análise técnica e a análise fundamentalista. Técnica é quando você olha ali o gráfico. E fundamentalista é quando você vê tudo que está fora do gráfico. Né, uma análise técnica de ação da Petrobras, você vai ver o gráfico dela. A fundamentalista, você vai saber a saúde da empresa, as notícias da empresa, resultado trimestral e assim por diante. No Forex funciona da mesma maneira. Você faz análise técnica olhando o gráfico. A fundamentalista você faz através de notícia, você faz observando dados sobre as economias. Então, vou dar um exemplo. Tem um site chamado BR Investing, br.invest.com. Né? BR porque aí você consegue ver em português, porque esse site ele tem em todas as línguas aí do mundo. Então você coloca ali, tem um lugarzinho escrito calendário econômico. Aquele lugar ali vai dizer quais são os dias e hora que os países vão divulgar os dados principais da economia deles. E aí você pega, por exemplo, uma sexta-feira, às 9h30 da manhã, Estados Unidos vai divulgar relatório de emprego americano, o payroll, né, o famoso payroll. Então os Estados Unidos vai divulgar se o emprego deles está bom ou está ruim, né, a taxa de desemprego, assim por diante. Às 9h30 da manhã, olha que coisa curiosa. 9h30 vai sair os dados, né? E aí o mercado de Forex começa a ficar maluco com esses dados. Às 9h31 vai ter cara que ficou milionário e vai ter cara que perdeu todo o dinheiro. De tão volátil que o mercado fica nesse exato momento que sai o dado. Ele sobe e desce muito. Por quê? Isso daí vai indicar a política do Banco Central americano, né? Da economia, a gente consegue ter um panorama. Poxa, Estados Unidos está bom, hein? Eu acho que o par X ali ele vai subir, eu acho que o par X vai cair. Né? Então, os dados da economia dos países, eles afetam muito. Decisão da taxa de juros. Às 10 horas da noite do dia tal, a Austrália vai anunciar qual vai ser a taxa de juros deles. Né? Igual a nossa Selic aqui, né? A Selic da Austrália, por assim dizer. Às 9h59 da noite, se você entrar no gráfico do par dólar australiano versus dólar, você já vai começar a ver uma loucura ali. Porque vai ter muita gente tentando adivinhar o lado, para onde o lado vai. Vai ter muita gente comprando e vendendo naquele exato momento ali, para conseguir um lucro absurdo, né? E aí, inclusive, dá para você fazer umas jogadas bacanas, porque você pode arriscar um pedacinho do seu dinheiro nisso. Né? Imagina que você tem lá $100, você fez $200 de lucro na semana, e aí você fala, poxa, eu vou pegar $20, 10% do meu lucro, ou seja, não vou ter prejuízo nenhum, porque é lucro, né? E vou arriscar no momento desse. Ou eu perco os $20, ou eu transformo $20 em $100. Às vezes você pode fazer 500% de lucro numa operação no momento desse. Legal. E fala pra gente o seguinte, quais são os 3 passos básicos para montar uma carteira e gerenciar o risco com o dinheiro aplicado em Forex?
Tá, o primeiro passo, a partir do momento que você encontrou uma corretora bacana, né, você fazer o cadastro, concluir o cadastro com eles, né? Normalmente você precisa de um passaporte ou da CNH e um comprovante de residência e faz a conta com eles normalmente, tá? Um outro dado curioso também que o pessoal pode querer saber, mas é ilegal, não é ilegal? Não. Você pode mandar dinheiro para lá de forma legal e pode trazer o dinheiro para cá de forma legal também e pagar 15% de imposto em cima do seu lucro. Tá? Todo investimento que você faz fora do país, quando ele retorna, você paga 15% em cima do seu lucro. Tá? Então, você pode fazer os investimentos tranquilamente, não corre o risco de você ser pego por sonegação ou coisa parecida. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto importante, a partir do momento que você fez ali, comece a aprender sobre análise gráfica. Aprenda sobre análise gráfica. E o terceiro ponto principal é a gestão de risco. Mesmo dentro do Forex, você pode fazer uma gestão de risco para cada estratégia. Né? Eu aprendi a operar o mercado em alta. Tá, então você tem lá $1.000, pega $150 e opera no mercado em alta. Pega outros 200 e faz outra estratégia. Montar a gestão de risco. Né? Quando você tem uma gestão de risco e você tem várias estratégias, você pega o mercado, o que acontecer com o mercado, você pega ele. Se estiver subindo, se estiver caindo, se estiver andando para o lado, você consegue pegar ele. Então, quando você monta boas estratégias, né, você tem possibilidades de operações todos os dias. Tá? E é uma coisa muito importante que eu fixo bastante no meu curso. É o início com um pouquinho, né, começar com o pé no chão, porque você precisa aprender a enxergar o mercado de Forex em porcentagem e não em dinheiro. Então, quando você está mexendo com $100, você não tem medo de perder dinheiro, porque é pouco dinheiro. Né? Então, assim, se você tiver um prejuízo de $10, você vai ficar tranquilo. Agora, se você estiver mexendo com 100 mil e você tiver um prejuízo de 10 mil logo de cara, você vai ficar um pouco assustado. Então, mesmo que a pessoa ela tenha esses $100 mil, o ideal é ela ir colocando de pouquinho em pouquinho até ela chegar nesses 100 mil lá na frente. Porque aí ela aprendeu a enxergar coisa em porcentagem. Renda variável é um mercado que a gente ganha e perde. Só que a gente ganha mais do que perde no final do mês. Esse é o X da questão. Então, quando você começa de pouquinho em pouquinho, e você chega lá nos seus 100 mil, 500 mil dólares, você enxerga as coisas em porcentagem. Você não fica mais em desespero. Você tem lá 100 mil dólares e perde 10 mil, não te dá desespero. Porque você fala, bom, tudo bem, foi 10% de prejuízo, né? Mas nos meses eu costumo sempre ganhar e perder, e no final do mês eu sempre fecho com 6, 7% de lucro. Né? Então, o cara ele fica mais tranquilo quando ele vai indo para e passo. Né? Esse é o ponto principal. Vai indo de boa e você consegue chegar lá sossegado. Tá? O problema é que a possibilidade de lucro, ela cega as pessoas. Né? Durante o curso eu vejo isso e já fico assustado já, né? Quando tem aluno meu que fala, cara, eu fiz 50% de lucro numa operação, é incrível, esse negócio é fora de série, vou colocar meu dinheiro aí. Eu falo, puta, vai com calma, nós estamos na metade do curso, né? Você jogou o dado e o dado deu 6. Não quer dizer que toda vez que você jogar o dado ele vai dar 6. Né? Então vamos com calma. É a velha história, né? Quando se trata de dinheiro, quando se trata de investimentos, uma coisa que eu oriento muito meus clientes nas minhas mentorias, nos meus programas, de algum modo existe uma palavra que resume um comportamento que talvez se aproxime do comportamento ideal, ou seja, o comportamento ideal, a palavra que resume isso é equilíbrio. Então, ter Exato. equilíbrio, ter uma visão de longo prazo, essa visão de investidor de longo prazo, de realmente entender o mercado e evoluir, é muito importante. Marcos, antes de qualquer coisa, eu quero expressar minha gratidão pela tua presença aqui e queria deixar aberto aí para você colocar aí as suas últimas palavras, renovar o seu convite aí para o webinário do dia 6 de dezembro. E, poxa, muito obrigado aí pela tua presença, por trazer essas informações para o meu público. Tenho certeza que vai enriquecer muito a visão de todos eles, como aqui do Upgrade Financeiro Live, a respeito de investimentos e das opções que existem hoje no mercado. Então, bacana, eu espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso bate-papo, né? A minha função aqui é e sempre vai ser trazer o pessoal para a realidade, que pode ter um ou outro que viu o tema Forex,
falou, putz, é um negócio que eu já ouvi dizer que dá muito dinheiro, vou assistir e vou ficar milionário, tá? Não é o meu, eu não me presto a esse papel, né? Eu, inclusive, acho muito chato as pessoas, o pessoal que engana as pessoas a esse nível, né? O cara dá um curso falando que as pessoas vão ficar milionárias, né? Só fazendo o curso dele, e aí muitas vezes o curso dele é só para vender o robô dele, não é nem para ensinar a pessoa a operar de verdade, né? Então, o meu papel é sempre colocar o pé no chão da pessoa e dizer, olha, você pode ganhar um dinheiro muito bom, mas você vai precisar fazer A, B, C, D. Não é do dia para a noite, mas dá, é possível. Tá? Porque a gente tem muito oba-oba em cima desse mercado, né? E acho que falta um pouco de seriedade, de você lidar com a coisa da maneira correta, porque senão você vai multiplicando a desinformação, né? Você vai todos os dias tem gente entrando e saindo do Forex, tem gente colocando dinheiro para ficar milionário, quebrando e saindo, tem gente e saindo falando mal e assim por diante, né? E se a gente começar a falar mais sério sobre isso, a gente quebra esse ciclo, né? O ideal é quebrar esse ciclo, é que a pessoa saiba que investimentos ele exigem um certo gerenciamento, que não é assim, você vai colocar o dinheiro e em 3 meses você tem R$1 milhão e em 6 meses você tem 10. Né? A gente precisa trazer, dar esse choque de realidade, por assim dizer. E o webinário nosso vai ser no dia 6 de dezembro, eu vou estar fazendo o lançamento do meu curso lá no webinário. Tá? O curso completo, que é como eu falei, a gente vai pegar a pessoa pela mão e vai ensinar ele ali do início até o final. Desde esmiuçar o que é Forex, qual corretora, como escolher a corretora, como fazer as operações, como fazer análise técnica, porque muitas vezes você tem curso que ensina só análise, tem curso que ensina uma coisa ou outra, né? Até o nome do nosso curso vai ser Forex Full, porque a gente vai fazer ele completo. Legal. A gente vai colocar o que é, como funciona, como fazer as operações e vou acompanhar ele nas operações dele, até ele conseguir andar com as próprias pernas. Começou a andar com as próprias pernas, aí o céu é o limite, aí ele pode ir muito longe, né? Com calma ele pode ir longe tranquilo, né? Essa coisa de 100% de lucro, se você fizer 20% ao mês já é muita coisa. E 20% ao mês é o quê? 1% ao dia. Tem gente que quer fazer 100% em um dia. Ah, mas 20% não é nada. Se você pegar $100, e você fizer 20% ao mês, com consistência, $100 vira R$1 milhão em 3 anos. Em 3 anos, $100 vira R$1 milhão com 20% ao mês. Então, para que se matar para tentar fazer 150, 200, 1000? É só você deixar os juros compostos trabalhar a seu favor. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. E é dessa maneira que eu ensino meus alunos. Aí, sempre com parcimônia e ter uma consistência, porque com consistência e constância, você vai longe. 1, 2, 3, 4 anos, você começa a ver resultados muito bacanas. Legal. Marcos, muito obrigado. Dizer que não existe atalho, né? Uma coisa que eu sempre falo, não existe atalho, porque todo mundo quer atalho, né? A pessoa, ela quer emagrecer tomando shake, ela não quer fazer dieta e exercício. Sim, ela quer aprender inglês dormindo, ela não quer fazer não sei quantos módulos do curso lá de inglês. E toda vez que você vai atrás do atalho, o resultado não é o resultado que te prometem. É aquela busca pelo prêmio da loteria, né? Então, sim, as pessoas se atraem por aquilo que promete, e aí é quando elas caem justamente na mão dos picaretas. Então, sim. O que mais tem é gente disposta a te oferecer o atalho, né? Com certeza, com certeza. É por isso que existem os Madoffs da vida, as pirâmides acontecendo, e gente às vezes até experiente sofrendo reveses aí de milhões de dólares, ou aqui no Brasil, milhões de reais. Cara, quero te falar... da pirâmide é que ela só quebra quando alguém precisa de dinheiro, né? Sim. Porque enquanto a pirâmide dá dinheiro, a pessoa ela não saca nem o que ela colocou. Ela coloca cada vez mais. Sim. Cada vez mais. Sim. O próprio Madoff quebrou em 2008, por quê? Por causa da crise, né? Se não tivesse a crise, era capaz do cara ter uma pirâmide até hoje. Até hoje, sólida lá, né? Exato. Como as egípcias que não caem lá há séculos. Cara, quero te parabenizar, primeiro pela tua coragem de iniciar aí uma jornada no mercado que é pouco explorado
trazer esse conhecimento para as pessoas, trazer essa oportunidade de geração de renda para as pessoas. Parabenizar também pela tua seriedade, pela forma como você se apresentou aqui. Espero que as pessoas realmente te procurem para saber mais sobre esse tema, porque eu sou um cara que eu tenho um jargão que eu uso no meu dia a dia para tudo. Eu não discuto com especialista. Então, o fato de você estar aqui, de você ser um especialista, te dá toda a autoridade para você realmente, dentro dessa dinâmica que você expôs aqui para a gente, realmente orientar as pessoas aqui do Up Financeiro Live, do Upgrade Financeiro Live, e pessoas que assistirem essa live, tanto assistiram ao vivo quanto vão assistir no replay, para estar nesse webinar no dia 6 de dezembro, saber muito mais sobre esse tema e aproveitar essa oportunidade para compor as suas carteiras com Forex e elevarem os seus ganhos, elevarem essa sua parcela de renda passiva, de alguma forma se aproximarem mais rápido das suas independências financeiras. Quero dizer muito obrigado e vou encerrar essa entrevista aqui, esperando que logo a gente volte a se encontrar aí e quem sabe no dia 6 de dezembro vou estar aí contigo, te apoiando aí no teu webinário. Quero mais uma vez te agradecer e dizer até a próxima, para a gente se encontrar, encerrar esse Upgrade Financeiro Live, dizendo ao público para se conectar com o Marcos e também se ligar aí que essa semana aí na página, aqui no Upgrade Financeiro, na página André Braga, vocês vão ter muito mais informações também sobre a mentoria Paz Financeira, que é um produto que eu vou trazendo, que de alguma forma vai casar aí com esse treinamento que o Marcos está trazendo. Marcos, muito obrigado, uma boa noite para você, tá? Agradeço a você, agradeço ao pessoal, excelente noite a todos. Valeu, Marcos, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Obrigado aí pela presença. Quero dizer